Um videozinho aqui no início da madrugada, de sexta para sábado. Nós vamos aqui agora responder uma pessoa que disse que eu defendo a tese de que a volta de Jesus não será antes da grande tribulação, porque eu só uso o livro do Apocalipse. Você pode inclusive escrever para mim, tá? Tá aí o meu e-mail, leoborges@gmail.com. Você pode escrever também no Instagram ou aqui mesmo, você pode deixar o seu comentário. E o estudo, ele excede a todas as dispensações, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, a milenista, médio também, o meso é a mesma coisa, você pode ficar à vontade. Então, falando sobre o Novo Testamento, palavras de Jesus no livro de Matitiarro, Mateus, capítulo 25, versículo 5, a parábola das 10 virgens, até as criancinhas da escolinha da sua igreja já conhecem, então a gente não vai ler toda a mensagem, mas vamos aqui ao versículo 5, onde diz assim: o noivo, se referindo, claro, a Cristo, porque a metáfora aqui ele está sugerindo ele mesmo, falando dele mesmo, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então veja só, está muito claro aqui que a volta de Jesus não será como você imagina. O noivo, ele está demorando a chegar. Haverá na terra, pode ser que já tenha acontecido, pode ser que essa guerra Israel e Irã tenha sido o suficiente, porque era uma guerra que tinha iminência, inclusive, de lançamentos de bombas atômicas. Então foi uma guerra séria, as pessoas não tiveram a dimensão da seriedade dessa guerra, mas foi uma guerra muito séria. Ou pode ser que não seja o suficiente, virá mais para frente uma guerra mais séria com outros países do Oriente Médio envolvidos e outros países, como os Estados Unidos interferiu dessa vez, pode interferir junto com outros aliados. Enfim, o mundo, de alguma forma, especialmente Israel, a terra de Israel, Jerusalém, deverá passar por um momento de crise e de pânico muito forte para que aconteça o que tem que acontecer. Então, haverá a crise e o noivo não chegará. Haverá o surgimento de um líder global e o noivo não chegará. Pode ser, inclusive, que nessa época a Palestina seja confirmado como um Estado também. O noivo não chegará. Pode ser, inclusive, que aconteça a inauguração do terceiro templo e o noivo não chegará. O que vai acontecer com as pessoas? Elas vão ficar como essas noivas aqui ficaram, elas vão ficar cansadas. Primeiro porque elas vão ver uma prosperidade e uma segurança no mundo tal como nunca houve. Se você ler as reportagens, se você acompanhar o que está acontecendo, a ideia de paz para o Oriente Médio é tão forte, tão grande. Na faixa de Gaza, por exemplo, os Estados Unidos pensam em implementar uma rivieira. Você sabe o que é uma rivieira, né? Você sabe essas praias com hotéis, com apartamentos construídos ali de frente para os rios, para os lagos. Eles pensam em fazer isso. E possivelmente nesse primeiro período da grande tribulação, isso vai acontecer. Aquelas crianças da Somália, da Etiópia, elas deixarão de ter fome. É possível que seja nesta época que, pelo menos, começa o cumprimento da promessa, onde a ciência vai se multiplicar de maneira que esse líder global, buscando a glória para si, é capaz de criar um comprimido que cura uma pessoa do câncer. É capaz de criar uma vacina que livra uma pessoa do HIV. Tudo para que ele seja cada vez mais
mais glorificado, mais exaltado, e que as pessoas entendam que ele é realmente o Salvador do mundo. Porque nesse período vai acontecer, na primeira fase da grande tribulação, você pode ler isso, capítulo 6 do livro de Apocalipse, o cavalo branco, que vem com o seu cavaleiro, uma coroa com arco. A coroa porque ele tem autoridade, o arco é porque ele terá poder para ferir, inclusive, outras nações. Olha só, Apocalipse capítulo 6. Quando isso acontecer, o sonho, o maior sonho do judeu vai estar se concretizando, que é ver Israel no topo do mundo e todos os outros países se submetendo a Israel. Então, nesse período vai se cumprir, aqui, se não me equivoco, 1 Tessalonicenses, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aqui, ó, quando disserem paz e segurança, e quando é que haverá paz e segurança? Do que ele está falando? Desta primeira fase da grande tribulação, porque o nome é grande tribulação, mas não quer dizer que esses períodos de aproximadamente 7 anos, pode ser 6 anos e meio, pode ser 7 anos e meio, não é cravado que será 7 anos, será algo muito próximo disso, será dividido em fases. E uma das fases é a fase onde haverá essa falsa paz e essa falsa segurança, porque o cavaleiro que vem no cavalo branco do livro de Apocalipse capítulo 6, vem prometendo a profecia, a revelação é exatamente para isso. Alguém que vem propondo ao mundo, oferecendo ao mundo uma falsa paz e uma falsa segurança. Você vê que logo em seguida entra o cavalo vermelho, que representa a guerra, que representa a dor, Se você ler Apocalipse 6, você vai ver que o cavalo vermelho, ele vem para tirar a paz, ou seja, quando ele chegar, é claro que é uma metáfora, que você não pode imaginar ninguém vindo montado no cavalo vermelho, é só uma metáfora para dizer que depois que há esse espaço do cavalo branco para o cavalo vermelho, de 2 anos e meio, de 3 anos, pode ser 3 anos e meio. Você não entende isso quando lê a Bíblia, mas é isso que quer dizer, que haverá essa paz, esse primeiro período de paz, de prosperidade, e logo depois acontece a quebra do acordo que foi combinado entre eles. E é aí que vai se cumprir isso aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 5, aqui, ó. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Você pode fazer um paralelo com isso aqui, com o que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 25. A mesma parábola das virgens está aqui, nessa passagem aqui. Então, é óbvio que haverá você pode chamar de arrebatamento, se você quiser. Eu chamo de transformação. Eu prefiro chamar de transformação. É só uma opção minha. É claro que haverá essa transformação. E não confunda com Apocalipse capítulo 4. Não deixa ninguém te enganar, dizendo que Apocalipse capítulo 4 é o capítulo que comprova o arrebatamento. Nada disso. Se você ler o livro de Apocalipse capítulo 4, fica bem claro para você que a ideia de João subir não é para ser arrebatado. Tá? É aqui, ó, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer. Era só para ele subir, para ele ter uma visão do que iria acontecer. Não está falando de arrebatamento, de transformação. Não acredita nisso. Claro que Jesus voltará. Onde que Jesus voltará? Capítulo 19 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 11. Quando que nós seremos transformados? Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 14 e 15. Medite nisso, para que você não viva mais sobre tradições e culturas religiosas, para que você não fique como as virgens, pensando que é uma coisa e será outra coisa. Caso você gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar, enviar para o amigo. Assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho espiritual, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Siga a gente aí, dá um clique aí, compartilha, ajuda a gente. Um abraço.